Que responsabilidade, né? Mas Deus está no controle. Deus está no comando de todas as coisas da minha vida. O meu conforto, vou lembrar uma palavra que a irmã Raquel falou esses dias, e ela, de vez em quando, ela treme aqui na frente. Com 50 anos que ministra a palavra, ainda treme. Não é diferente com a gente, mas Deus sabe de todas as coisas. Ele perfeitamente desembaraça o nosso caminho. Amém. Eu estava ontem, o irmão Hudson me ligou: você pode pregar amanhã? Eu, radiante, falei: posso. Daí começa aquele processo, aquela preocupação, oração: Senhor, o que eu falo? Me manda uma palavra. Daí preparei lá, né, alguma coisa, estudei desde ontem, fui trabalhar, levei a tablet, comecei a ler, orar. Daí hoje à tarde eu peguei e anotei muitas coisas no tablet. Daí quando eu fechei o tablet, eu falei: vou descansar um pouco. Quando eu esqueci de salvar. Oh Deus, isso aí chama-se o quê? Dependência. Abre a tua boca e eu a encherei. É isso que Deus tem ministrado, tem falado a nós. E creio que Deus, Ele vai falar aos nossos corações. Ele tem o recado dele para cada um de nós. A palavra dele, que é extensa, é vasta, tem alimento para todo tipo de alma. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu coloco este momento nas tuas mãos, o momento da ministração da tua palavra. Senhor Deus, que os nossos corações, inclusive o meu, seja receptivo para o teu recado, Senhor. Senhor Deus, que ao abrir a minha boca, Senhor Deus, o teu Santo Espírito possa fluir, falar aos corações, restaurar vidas, ó Pai. Senhor Deus, ó Pai, e atender às necessidades do coração humano. Ó Deus, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar hoje sobre alguns encontros que Jesus teve, alguns encontros que alguns negaram, alguns não receberam esse encontro, outros, não, eu quero conhecer esse Jesus, eu quero saber mais daquilo que Deus pode me oferecer. E às vezes, meus irmãos, nós ficamos ávidos em conhecer mais ao Senhor, mas os nossos pensamentos ficam produzindo algo que não é aquilo que Deus quer que aconteça no nosso coração. Às vezes nós confundimos o tipo de água. Foi o caso daquela mulher samaritana. Olha, eu quero dessa água, assim eu não preciso mais vir aqui buscar. Mas a água que Jesus queria me dar era a água do céu, a água que flui do trono. E é esta água, meus irmãos, que nós temos que buscar a todos os momentos da nossa vida. A água genuína que desce do trono de Deus para os nossos corações e saciar a sede da nossa alma. Eu vou ler aqui alguns textos, os irmãos podem ficar sentados mesmos. O diálogo com a mulher samaritana, que está lá em João 4. Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus ouviram dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade de Jacó, que era de seu filho José. Ali havia um poço, o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era cerca da hora sexta. Então veio uma samaritana tirar água, e Jesus disse: dá-me um pouco dessa água. No versículo 10, Jesus lhe respondeu: se conhecesses o dom de Deus
E quem é o que te diz, dá-me um pouco da água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Às vezes, meus irmãos, a Bíblia fala que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os meus caminhos os vossos caminhos. Às vezes a nossa mente humana, ela busca coisas materiais, ela tem uma visão totalmente voltada para as coisas aqui da terra. E Jesus ali, ele estava oferecendo água viva que desce do céu, e ela insistindo naquela água que saía daquele poço, do poço de Jacó. Daí aqui diz: mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher disse: dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem tenha que vir aqui me tirar. Ela ainda estava com os pensamentos dela, estavam voltados para a água que sacia a nossa sede. Aliás, eu vou tomar um pouco dessa água que sacia a nossa sede. Mas não é desta água que Jesus estava falando. Esta água gelada faz muito bem para o nosso organismo. Nós temos que beber água. Mas a água que desce do trono era esta água que Jesus estava oferecendo para Maria. Mas ainda ela não, para aquela mulher, aliás, ela ainda não entendeu os propósitos de Deus para a vida dela. Às vezes, meus irmãos, nós não entendemos os propósitos de Deus para a nossa vida. Nós ficamos somente pensando naquilo que satisfaz a nossa carne, naquilo que facilita a nossa vida terrena, aquilo que endireita os nossos caminhos. Mas Deus, meus irmãos, Jesus, Ele quer saciar a nossa sede espiritual. Ele quer que a gente entre diante do trono. Senhor, eu quero receber desta água, Senhor. Eu quero receber daquela água que eu nunca mais terei sede. E assim na nossa vida, meus irmãos, nós temos que mudar os nossos pensamentos, mudar as nossas atitudes diante de Deus. Temos que crescer diante de Deus. Senhor Deus, revela, Senhor, a mim qual é esta água, para que eu tenha prazer em buscar esta água. Aleluia, aleluia. E aqui no versículo 25, a mulher respondeu: eu sei que é o Messias, que se chama o Cristo, que vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus lhe disse: sou eu. Ele se revelou para Maria, para aquela mulher. Ele se revelou para ela: eu sou aquele que vós buscais, que vocês esperam, para que você possa saciar a sua sede, para que você possa nunca mais ter sede. Nós temos aqui, meus irmãos, um outro encontro de Jesus com aquele jovem rico. O jovem rico está lá em Lucas 18:18. Um homem importante perguntou: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: por que me chamas bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. As pessoas, quando se aproximam de Deus, fazem como que ficam numa espécie de bajulação diante de Deus, diante de Jesus. Assim foi. Eu sei que tu és bom. Jesus não precisa de bajulação, meus irmãos. Ele precisa de um coração sincero. Ele precisa que quando nós nos aproximemos dele, nós tenhamos um coração aberto. Senhor Deus, eu preciso de ti. Senhor Deus, revela-te a mim, Senhor. Aleluia. O homem disse: Senhor, tenho obedecido todas essas coisas desde a minha mocidade. Às vezes, meus irmãos, um espírito de religiosidade acampa no nosso coração e nós tentamos justificar diante de Deus aquilo que provavelmente fazemos de bom.
religiosidade, ela cega. A religiosidade, ela mata, meus irmãos. Nós não podemos chegar diante de Deus e falar de coisas que, eu sou bonzinho, eu fiz isso, olha, eu mereço o céu, eu mereço entrar no céu pelas coisas que eu faço de bom. Não há um justo sequer, meus irmãos. Assim diz a palavra de Deus. Quando ouviu isso, Jesus lhe disse: ainda te falta uma coisa. Vende tudo que tens, reparte com os pobres e terás um tesouro no céu. Jesus colocou aquele coração à prova. Meus irmãos, é um momento onde a gente deve fazer uma introspecção. Será que se nós perdêssemos tudo que temos de valor material, será que ainda assim a gente estaria adorando a Deus como Jó? Será, meus irmãos, que se abatesse sobre nós alguma coisa ruim, com a permissão de Deus, será que ainda mesmo assim a gente estaria aqui na igreja adorando a Deus, buscando ao Senhor? Meus irmãos, isso que está falando sobre o jovem rico é para nós nos colocarmos: Senhor Deus, será, Senhor Deus, que se Jesus pedisse alguma coisa para mim, será que realmente eu iria oferecer? Senhor Deus, toma, é teu. Aquele jovem perdeu uma das maiores oportunidades da vida dele. E a Bíblia fala que ele se retirou triste. Quando nós confiamos em Deus, meus irmãos, quando nós colocamos a nossa vida no altar, tudo que eu tenho é seu, Senhor. Senhor Deus, ó Pai, dirige a minha vida. Senhor Deus, ó Pai, guarda, Senhor Deus, aquilo que Tu tens me dado. Será que a mordomia que está em nós, diante de tudo aquilo que Deus tem colocado para nós, será que ela está a serviço do Senhor? Será que os nossos bens, a nossa casa, o nosso carro, o nosso dinheiro, tudo está a serviço do Senhor? A ponto de a gente sair da presença do Senhor: obrigado, Senhor, fazer que nem Jó, Tu me deste, Tu levaste, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Meus irmãos, aqui fala de um outro encontro que Jesus teve com Zaqueu. Zaqueu, um publicano, coletor de impostos. E aqui diz: tendo entrado em Jericó, Jesus, atravessando a cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu. Ele era rico e chefe dos publicanos. Ele tentava ver quem era Jesus e não conseguia, por causa da multidão e porque era de pequena estatura. Correndo na frente, subiu num sicômoro, a fim de vê-lo. Nós estivemos lá em Israel, onde eles falaram: aqui é o sicômoro que Zaqueu subiu. Uma praça cercada por uma árvore, né? E ali é um local turístico onde as pessoas vão ali tirar foto e tal. Correndo na frente, subiu no sicômoro a fim de vê-lo, pois Jesus tinha de passar por ali. Quando chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho que ficar em sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos criticaram, dizendo: ele foi hóspede de um homem pecador. Meus irmãos, às vezes a nossa busca para diante de Deus, a gente está buscando a Deus, nós somos alvo de crítica daqueles que nos servem. Mas o que você vai fazer na igreja? Para que você vai lá? Lá os crentes. Esse período eleitoral foi a maior zombaria para o povo de Deus. Está vendo? Cadê o Deus de vocês? Alguns profetas de Baal aí falando coisas terríveis do povo de Deus. Mas nós sabemos em quem nós confiamos. E no momento certo, a
a nossa esperança não será desprezada. Em nome de Jesus. Meus irmãos, Zaqueu ali, ele estava ávido por conhecer Jesus. Logicamente, ele vivia numa sociedade onde que ele era acusado de surrupiar o imposto das pessoas. E ele disse abaixo: se eu defraudei alguém, eu vou restituir quadruplicadamente. Meus irmãos, ele pagava o preço. Ele queria pagar o preço porque, na realidade, ele queria ter um encontro verdadeiro com Jesus. É diferente do jovem rico, que não abriu mão das suas riquezas. Falou assim: não, eu não quero. Esses dias, alguns dias atrás, eu tive com uma pessoa, estivemos almoçando junto, nossa família, e eu me dirigi para ele, e eu falei assim: você não quer ter um encontro com Jesus? Você não quer mudar de vida? Ele falou: não, para. Você acha que eu vou largar minha pininha, o meu cigarro, o meu boteco? Não. Eu sou católico. Eu sou católico não praticante. Falei: isso não te leva para o céu. Eu não quis insistir mais, mas diante dessa resposta, as pessoas, elas falam aquilo que está dentro do coração delas. E que Deus tenha misericórdia deles, para que eles possam ter a visão aberta para enxergar as maravilhas de Deus, que Deus tem para lhes oferecer. Aleluia! E o último encontro que eu queria compartilhar com os irmãos é o encontro de Nicodemos. Nicodemos era uma espécie de um senador, uma pessoa, um fariseu, que vigiava a religião dos judeus, para que eles não saíssem daquelas normas. E aqui diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Mais uma vez aqui, a bajulação. Deus não precisa de bajulação. O Senhor precisa de adoração sincera. Ele quer que nós, diante da presença dEle, quando nós nos colocamos diante da presença dEle, em casa ou em qualquer outro lugar, nós nos coloquemos diante de Deus e falamos: louvado seja o teu nome. Toda honra, toda glória seja dada ao teu nome. Obrigado por tão grande salvação. Obrigado pela minha família, Senhor. Obrigado pelos meus filhos. Obrigado, Senhor Deus, porque os meus olhos foram abertos. E tu me salvaste. Deus, Ele se agrada de adoradores, não de bajuladores. E aqui diz: Jesus respondeu: em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus tinha uma peculiaridade, que as pessoas se aproximavam dele e ele já ia com uma resposta segundo a necessidade daquelas pessoas. Jesus já ia no ponto-chave ali. Falou assim: olha, você está falando que eu sou bom, que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas você precisa nascer de novo. E será, meus irmãos, que todos nós somos nascidos de novo? Nicodemos era um religioso. Nicodemos, ele era um líder dentro daquela sociedade judaica. Mas ele foi até Jesus, porque apesar da religiosidade, apesar dele estar ali, ele tinha uma lacuna dentro de si. E Jesus, ele supre todas as nossas lacunas, aleluia. E Jesus disse, mais uma vez eu vou ler:
em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E ele ficou se perguntando, apesar de ser um religioso, conhecendo todo o Velho Testamento, ele não tinha, meus irmãos, um conhecimento prático da coisa, não tinha um conhecimento espiritual da palavra de Deus. Daí ele perguntou: como um homem velho pode nascer de novo? Como eu posso entrar no ventre da minha mãe e nascer pela segunda vez? Talvez ali, se fosse cada um de nós, a gente dava risada. Como esse cara está falando essa coisa? Mas Jesus é longânimo e ele conhece o coração humano. E ele tem aquele texto: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os meus caminhos os vossos caminhos. Meus irmãos, não adianta, é uma palavra talvez até dura, mas que o Senhor ele colocou no meu coração. Não adianta a gente estar na igreja, não adianta a gente servir a ceia, não adianta a gente adorar, não adianta a gente sentar, não adianta a gente, se não nascer de novo, meus irmãos, se não tivermos um nascimento genuíno. Era esta a proposta que Jesus estava dando para Nicodemos. E daí Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Mas o que significa nascer da água e do Espírito? Da água para o arrependimento e do Espírito para a conversão. É necessário, meus irmãos, queria usar uma frase de um texto que é usado na ceia, cada um faça um exame dentro de si. O homem, pois, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Será, meus irmãos, será que eu estou correndo em vão? Será que eu estou vindo à igreja? Será que falta alguma coisa ainda para mim? Será que eu não tenho realmente a necessidade de buscar esse Deus, de nascer genuinamente de novo? Façamos, meus irmãos, um exame para que não corramos em vão. Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Irmãos, os tempos não estão de brincadeira. Talvez alguns de nós não nos apercebemos das investidas que Satanás está fazendo para derrubar pessoas, derrubar a própria igreja. É necessário, meus irmãos, que a gente se firme, que a gente faça um exame diante da palavra, diante de Deus. Senhor Deus, ó Pai, sonda o meu coração, como diz ali, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te diga: necessário vos é nascer de novo. Temos que nascer de novo a cada dia, meus irmãos. Temos que lutar por tão grande salvação. Aleluia. O vento sopra onde quer, e ouves o seu som, mas não sabe de onde ele vem. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Quando nós olhamos pela janela, está ventando, vai chover, vai esfriar. O vento que sopra na nossa vida demonstra que